Laila Maria da Silva Souza, nascida no dia 25 de novembro de 1946. Bom, vamos lá, conta um pouquinho da sua história. Eu nasci em Ituiutaba, Minas Gerais, lá no Triângulo Mineiro. E a minha mãe frequentava centro de Umbanda e nos levava. No centro de Umbanda, eu fui ali tão aceita naquele meio maligno que eu cheguei a ser a segunda chefe do terreiro com 15 anos, ali naquele lugar. E o que aconteceu mais nessa história? Nós já morávamos ali na rua LC Facchini, né? Ali em Americanópolis. Naquela rua, nós também pagávamos aluguel. Era casas de madeira ali. Tinha um terreno baldio do lado, sabe? E de repente nós vimos um movimento muito grande naquele terreno. Umbandista nós éramos. O que nós descobrimos? Que era uns crentes comprando terreno para outra crente que tinha acho que 8 filhos e eles estavam fazendo uma casa de madeira para ela ali. Esta crente que mudou para lá, ela chamava-se, porque ela já dorme no Senhor, Ernestina. Esta foi uma das primeiras missionárias na Igreja Pentecostal da Bíblia, na irmã Ernestina. Quando ela mudou para lá, com aqueles filhotes dela todos, ela cantava hinos de louvor dia e noite. Era o feitiço da minha vida. Essa mulher estava louvando a Deus, cantando o hino 465. Eu li que Jesus fora preso, de dor a minha alma vibrou. Eu antes assim não sentia, mas isto a mim empolgou. E ela foi cantando aquele hino, eu tinha raiva daquela mulher. Eu ia fazer macumba para ela no cemitério da Vila Mariana. Aí as crianças dela ficavam doentes. Olha como é perigoso o crente, entendeu? Tá ligado com o mundo. As crianças ficavam doentes, ela ia levar lá no Hospital das Clínicas, porque nessa época não tinha posto de saúde, não tinha nada. Eu fazia questão de ir com ela, porque eu queria ver a derrota do filho dela, né? Porque se ele ficasse doente, a mãe ia ficar triste. Como eu não gostava dela só porque ela era crente, eu ia ver a minha vitória lá, né? Mas eu não sabia o que Deus tinha preparado para mim. E o que aconteceu? Eu ia com ela e ela não desistia. As crianças ficavam mais doentes ainda e ela continuava orando e louvando ao Senhor. Aí um dia foi um grupo de irmãs na casa dela, com Maria Leite, uma série de irmãs, que Maria Leite morava na Rua das Porcelanas, lá na Vila Facchini, e os cultos da cidade de Leonor, dia de semana, era na casa dela. E quando eu entrei lá, me convidaram para ver aquelas mulheres, hora de oração, não entendia por que me convidaram, mas eu pegava minhas amiguinhas que iam sempre em casa, vamos lá, vamos ver essas tontas dessas crentes aí. Aí chegava lá, elas começavam a orar, falavam língua estranha e choravam. Aí eu cutucava minhas amigas, que falsa que é. Tá orando, a mesma hora que tá orando, tá chorando. Eu não entendia. Mas Deus é tão maravilhoso que um dia ela cantando este hino, eu estava no banheiro. E ela cantou e eu não entendia, porque eu estava chorando muito de ouvir o hino. Porque eu era uma menina infeliz, sabe? Minha mãe bebia demais, ela era alcoólatra, meu cunhado era alcoólatra, era uma coisa muito louca. E naquele dia eu saí do banheiro e fui chorar na cerca dela, que era tudo a divisão com arame farpado. Isso foi aonde? Isso foi na Vila Facchini, aqui em Americanópolis. A gente já estava em outra casa, né? Já estava em Americanópolis. Americanópolis. Aí ela foi lá, minha filha, por que você está chorando? O que está acontecendo? Era um domingo. E eu não conseguia falar. Mais ou menos que ano foi isso? 1963. 63. Eu falei para ela, eu quero que a senhora me leve na igreja. Ela olhou para mim assim, não, nós vamos na igreja. E nós fomos na igreja do Jabaquara. Eita, glória a Deus, como é diferente o crente do mundo, né? E ali, na hora do apelo, naquele dia, quem estava dirigindo o culto era o hoje pastor
pastor Israel Mariano, que era o dirigente da igreja de Adema. Naquela época ele era um diácono. E ele dirigiu o culto. Naquela noite, o pastor Lorival Silveira Lima, que é irmão do pastor Epaminonda, ele pregou. Aí no apelo eu aceitei Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 63. Lembra mais ou menos o mês? 1964, em agosto de 64, me batizei nas águas. Agosto. Aí já tinha me casado. Me batizei eu e o Zé Carlos, graças a Deus. Que bem. Em nome de toda a Igreja Pentecostal da Bíblia, queremos agradecer pastora Laila pelo seu serviço a Deus e seu serviço às pessoas. Deus te abençoe. Não há nada mais atual do que hoje ter a senhora como uma representante feminina em nosso meio, com exemplo de garra, exemplo de fé, exemplo de mãe, exemplo de ministra da palavra do Senhor. Te temos como exemplo ontem, hoje e para sempre. É só o início, ainda não acabou. Pastora, muito obrigada. Pastora, muito obrigado. Muito obrigado. Pastora, muito obrigado. Pastora, muito obrigado. Pastora, muito obrigada. Pastora Laila, muito obrigada por tudo. Muito obrigado. Pastora, muito obrigado. Muito obrigado, pastora, te amamos. Pastora, muito obrigado. Pastora Laila, muito obrigado. Pastora, muito obrigado. Pastora Laila, muito obrigada! Pastora, muito obrigado. Pastora, muito obrigada. Pastora Laila, muito obrigada. Pastora, muito obrigado. Pastora Laila, muito obrigada, viu? Pastora Laila, meu amor, muito obrigada.